Olá, gente, boa tarde. Olha como ficou o resultado do meu cabelo. Olha só. Legal, né? Eu não gosto muito que ninguém mexa no meu cabelo para pintar, gente. Às vezes a Rosa quer pintar, às vezes o Tony quer que eu vá no salão pintar, quando ele vê que eu tô demorando. Mas eu não gosto, gente. Eu gosto eu mesma. Eu me pinto todinha, tá vendo? Mas depois, gente, depois sai, sabe? Mas eu não gosto, gente, de ninguém pintar meu cabelo. Me melo todinha, mas eu prefiro eu pintar, gente. E agora eu tô passando creminho aqui, né? Um creme Nivea. Muito bom, né? E como eu tava falando pra vocês no outro vídeo, né? Eu pintando meu cabelo e falando pra vocês o que eu passei lá no interior, né? Vocês sabem que eu já tive, muita gente já sabe que eu tive depressão, né? Como eu digo a vocês que a depressão, ela é silenciosa e é verdade, gente. Porque é complicado, sabe? Então, o que eu quis dizer a vocês com aquilo que eu falei, né? Sobre as pessoas que me ajudaram, né? Que Deus botou no meu caminho. Por quê? Porque vocês têm amiga pra... A gente temos amiga pra ir pra festa, a gente temos amiga pra farra, a gente temos amiga pra ir na nossa casa, a gente ir na dela, a gente tem amiga pra muitas coisas, né? E amiga de verdade, que eu digo, é aquelas que quando você cai, ela possa estar ali para lhe levantar. Mesmo que ela esteja longe, uma palavra dela já basta, sabe? Então, eu costumo dizer que amiga é para sempre. Eu tenho uma amiga na minha adolescência, na minha infância, até hoje. O nome dela é Lenise. Ela é filha da minha madrinha. E ela nunca deixou de me procurar, mesmo quando ela não sabia meu número, eu não sabia o número dela, que ela foi para outra cidade, né? Antes de eu vir para o Brasil, eu passei, foi 2 semanas, foi 3, na casa da minha madrinha. E a filha dela é muito amiga minha, desde a infância. E sempre quando a gente se distancia, a gente sempre dá um jeito de entrar em contato, né? Ela procura saber de mim, eu procuro saber dela, e a gente sempre entra em contato. E quando eu cheguei aqui foi o que eu fiz, e ela também fazia, né? E a gente hoje, até hoje, a gente se fala, sabe? Porque a gente era amiga, amiga daquelas amiga de verdade, amiga irmã, sabe? E eu costumo dizer que a amiga é para sempre. Amiga é para sempre. E no momento difícil da sua vida, muitas amigas correm. Ela pode até lhe ajudar, porque o que eu digo, que ajudar com dinheiro, com comida, com coisas assim, não é verdadeira amiga. Que qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas a amiga de verdade, gente, é aquela que fica para sempre. Para sempre. Que esteja ali na dor, na batalha, na luta, na riqueza, na pobreza, sabe? Faltando ou tendo. Amiga é para sempre, gente. Então, o que eu quis dizer com aquelas palavras que eu falei das pessoas que Deus colocou na minha vida, porque pessoas que o mundo colocou na minha vida se saíram no momento mais difícil da minha vida, que foi a depressão, né? Então, por isso que eu falei aquelas palavras de amigas. Temos muitas colegas para nos ajudar, muitas. Mas amiga de verdade só temos para sempre. Entendeu? É para sempre. E a Roseline, que eu falo sempre na Roseline nos meus vídeos, lá atrás eu já falava, que vocês que me seguem sabem, que a Roseline foi uma pessoa que eu conheci há pouco tempo da minha vida, do meu sofrimento ali. Tinha fazido pouco tempo, acho que 1 ano ou 2, eu morei perto da casa dela. Mas a gente não tinha aquela intimidade de amiga, amiga mesmo. A gente não tinha. E pessoas que eu achava que era irmã, que era amiga de verdade, na hora que eu precisei, não de dinheiro, não de uma casa para morar, eu precisei de uma palavra, de um amparo, entendeu? Eu não precisei de comida, de remédio, eu não precisei de uma casa para morar, eu precisei de uma palavra, sabe, ali comigo. E eu não encontrei, eu encontrei a Roseline. E quando eu cheguei em Recife, eu encontrei minhas irmãs, eu encontrei meus filhos, eu encontrei minhas netas e meu neto para me amparar. Eu encontrei. Encontrei também uma amiga chamada Vanessa, que eu já falei aí nos meus vídeos,
Ela faleceu esse ano. E Vanessa também foi fundamental na minha vida, nos momentos difíceis da minha vida. Isso que foi uma amiga, que foi para sempre. Até no último suspiro dela, ela no hospital, eu falava com ela, ela falava comigo. Foi para sempre. Vanessa foi para sempre, minha amiga. Porque não é na hora só que a gente está precisando de dinheiro, de comida, de remédio. Quando a gente está na pior, nos últimos suspiros de nossas vidas, é que a gente precisa de uma palavra amiga. E eu digo que Deus, Ele me deu muitas pessoas boas, né? Quando eu cheguei aqui, quando eu estava aí, quando eu cheguei aqui. Que foi Juliana, Rodrigo, né? Dona Miriam, que me trouxe para cá. Karina, né? O marido dela, a filha, a mãe e o pai. Que sempre, para onde eles vão, eles convidam eu e o Tony, né? E sempre pergunta como é que eu tô, bom dia, boa tarde. E sempre quando a gente sai junto. Então, eu acredito que é Deus que coloca essas pessoas na nossa vida, no momento mais difícil da nossa vida. É Deus, não mais ninguém. Porque quando você acha que está tudo perdido, Deus vem e renova suas forças e bota pessoas maravilhosas na sua vida, entendeu? E quando eu falei naquele vídeo sobre Roseline, sobre essas pessoas que me apoiaram aqui, foi nos momentos mais difíceis da minha vida, gente, que vocês não imaginam. Principalmente lá no interior. No interior tive a minha tia, que se foi. Minha tia, quando se foi, foi no momento que eu estava em desespero. Eu disse, e agora? Que se minha tia não tivesse ido tão cedo, eu tinha ficado lá no interior, porque eu tinha uma pessoa que estava ali comigo para me ajudar, para falar comigo, para me dar emprego. Eu passei, quem sabe, eu passei uns tempos lá cuidando da minha tia. Ela não me deixava desamparada. E a minha prima Marilda, né, que estava ali sempre comigo, sempre me apoiando em tudo, né, e não me deixava faltar nada. Eu trabalhava na casa deles, né, não trabalhava, não achava aquilo um trabalho, eu achava aquilo uma família para mim, como foi minha tia e minha prima. E eu dizia assim, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Porque às vezes a gente se apega no lugar que Deus sabe que não é pra gente. Às vezes a gente se apega com pessoas que Deus sabe que não é pra gente. Deus vai e tira a gente daquelas pessoas e tira a gente daquele lugar, porque não é pra gente. Porque às vezes você trabalha, mesmo aí no Brasil. E às vezes Deus tira você do emprego, tira você de uma pessoa, tira você para outro bairro, tira você para outro estado, tira você para outro país, para que você veja que aquilo ali não é para você. Deus, Ele trabalha da maneira dele, não da nossa maneira. Às vezes as mães perdem os filhos, perdem os maridos, perdem os familiares, como eu perdi esse ano 2 irmãs e perdi minha tia. E Deus diz assim, mas eu tô aqui, E sempre quando eu tô aperreada, ou preocupada, ou triste, ou alegre, eu sempre lembro as palavras que Deus dizia para mim. E sempre diz, eu tô aqui. Pode todo mundo sair, todo mundo ir embora, todo mundo lhe abandonar, todo mundo lhe trair, todo mundo virar-lhe as costas, mas eu tô aqui. Eu tô aqui. Quando eu busco a Deus, eu sei que Deus, Ele me ampara de uma maneira que vocês não imaginam. Às vezes as pessoas pensam que depressão é uma coisa que toma remédio e passa. É bom? Aquelas que tomam remédio, que saíram da depressão, parabéns e graças a Deus que ela conseguiu. Só que eu ainda não consegui, porque a depressão ela é silenciosa. Se eu tô alegre,
se eu estou feliz, tá tudo bem. Mas uma coisinha que seja assim, já me deixa para baixo. E eu agradeço a Deus por Tony estar na minha vida, porque ele é um homem que ele reconhece até o meu fechar e o abrir de olho. Quando ele vê que eu estou triste, eu estou alegre. Eu acredito que foi Deus que fez isso na minha vida, porque eu pedi a Deus e ele me honrou. E o Tony é a resposta das minhas orações. Então, todas as pessoas que saírem da sua vida, deixe ir. Deixe ir, porque Deus tem algo melhor e prepara algo muito melhor para você. Na hora você não entende, na hora você chora, na hora você se desespera, mas depois você vai entender, como eu entendi, que Deus, Ele tira pessoas porque Ele sabe que não é para você, que não vale a pena, entendeu? E Ele tira. Ele faz um reboliço na sua vida que você diz, poxa, eu não vou aguentar. Aguenta, filha, eu estou contigo. E a gente aguenta. Então, o que eu quis falar para vocês foi isso. Não se desespere. Não veja nisso um fim. Veja um recomeço. Por mais que as pessoas não queiram. Embora que eu esteja aqui, ou amanhã, quando Deus quiser, eu esteja no Brasil, quantas pessoas estão achando bom que eu voltei, que não deu certo? Eu estou acreditando que Deus tem algo melhor para mim. Entendeu? Porque a queda é o levantar de Deus. Deus, Ele não deixa você no chão. Deus estende suas mãos para você. Ele levanta com a força que você nem imagina. Porque aconteceu comigo. Em todas as quedas que eu levei, enquanto tinha pessoas lá atrás achando bom, sabe? Dizendo que achou bom, que riram, que zombaram de mim por trás, Deus estava ali, ó, escrevendo uma nova história para mim. Para mim. Entendeu? E assim é na sua vida também. Quando você achar que está tudo perdido, lembre que Deus está escrevendo uma nova história para você. Uma hora vai chegar. E aquelas pessoas que lhe zombaram, que riram de você, vai dizer, eu sabia que ela ia conseguir. Mentira. Você não sabia de nada. Senão você não tinha rido. Senão você não tinha zombado. Senão você não tinha acreditado. Você achou bom. Mas Deus estava vendo, lendo, escrevendo e vendo uma nova história para mim. Entendeu? Que Deus abençoe vocês daí e Deus nos abençoe daqui. Beijo, gente. Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês. E olha o meu cabelo, gente. Olha. Maravilhoso. Beijo, gente. Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês daí. E Deus nos abençoe daqui. Beijo, gente. Fique com Deus.